Boa noite, amigos, amigas do canal Abiyala História e Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Vou ler um trechinho do livro de Ailton Krenak, As Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o livro do Krenak. Saem as letras cabeça para baixo, mas dá para perceber que são as ideias do parente, né? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade ou uma concepção de verdade que guiou muitas escolhas feitas em diferentes períodos da história. Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? É uma boa pergunta, né? Somos mesmo uma humanidade? Será que realmente o conceito de ser humano é válido para todos, como dizem, né? A humanidade, humanitarismo, humano, né? Quanto a verdade que antes de sermos seres humanos, somos seres vivos. Somos seres vivos que precisamos de energia. E a energia, ela é quem nos dá a energia, senão a Terra. Quando nós começamos a nos situar no âmbito mais original de um ser vivo, que encontramos ali, senão necessidades vitais para o funcionamento normal, se se quer, né, do sistema que constitui nosso organismo e que faz com que o coração bombeie sangue, faz com que o sistema excretor faça seu trabalho, o sistema digestivo, o sistema pulmonar, e principalmente no sistema digestivo, onde tudo começa. Quando nós começamos a nos fazer as perguntas, como por exemplo, por que existem 33 milhões de brasileiros passando fome no segundo país do mundo que mais produz alimentos? É o segundo país do mundo que produz toneladas e toneladas e toneladas e mais toneladas de alimentos que são derivados pelos portos em direção à China, à Rússia, vai saber aonde. E a água, que é, se não uma necessidade mais do que vital do que a água, porque antes da produção de alimentos vem a água. Sem água, não há produção de alimentos. Não, nada se constitui. Sem essa necessidade vital que nós temos de beber água, de que tenhamos chuvas, de que a terra seja umedecida para que ela possa se tornar fértil e a semente seja jogada nela, que senão o desígnio básico da vida de um ser vivo, em tanto ser vivo, molecular, celular, metabólico. Isso a gente aprende nas aulas de anatomia. A gente aprende que até os nossos ossos percebem mais da água para produzir cálcio do que qualquer outra coisa. Não é a cerveja, não é o vinho, não é a cachaça, nem suquinho, nem coisa. É a água, água, água. O que nós conhecemos por água. Hoje foi um dia muito especial, porque eu fui até o centro de São Paulo para nós socorrer umas famílias, 20 famílias que vivem em situação de extrema miséria, da miséria extrema, ou na miséria extrema do que é extrema miséria.
fazem parte também dos milhões de brasileiros que não têm segurança alimentar, ou melhor, insuficiência de alimentos. E os poucos alimentos que elas às vezes têm acesso são alimentos que não contêm todas as propriedades que dizem ter. E aqui vamos a chegar num ponto culmine desse diálogo, porque aqui quando eu estou falando, não tomem isso que estou falando como se fosse um monólogo. Isto aqui não é um monólogo. Não estou fazendo arte neste momento, embora ser comunicador popular seja uma arte, sim, mas em função de que a gente começa a discernir, primeiramente, antes de qualquer tipo de política partidária, política eleitoral, o que é em si, o que encerra o termo política, senão quando percebemos que os nossos pares não estão tendo essas necessidades vitais necessárias para a reprodução da vida humana, mais do que necessárias, mais do que básico. É a vida em si mesma se manifestando em todo o seu resplendor, a água e os alimentos que a terra gera, para que a reprodução da vida humana continue funcionando de modo que todos os seres vivos tenham seu devido habitat e também suas devidas propriedades vitais, né? Propriedades vitais para a consecução da vida, para a reprodução, para a possibilidade de uma reprodução dessa vida em tantos seres vivos, todos nós, sejamos humanos ou não humanos. A categoria de ser humano começa logo após que nós temos a compreensão do que significa a vida celular, a vida molecular, porque o nosso sistema digestivo funciona em torno de uma falta que é a energia para que o ser humano, qualquer um, eu mesmo, quem está falando aqui, aliás, possa estar aqui, inclusive, falando isso para vocês. Porque não é possível que nós tenhamos 33 milhões e não sei quantos mais de pessoas vivendo numa situação que falta a comida num país onde o que mais tem é comida. Eu já andei em lugares no interior desse país aqui, que sai tomate até no meio de um posto de gasolina, no meio da graxa do óleo diesel, os restos ali surge um tomatinho, ali tem uma alface, ali sai orégano, ali sai hortelã. Mas não, precisamos dar nosso dinheiro aos supermercados, que são os grandes surrupiadores do bolso dos brasileiros. Como é possível que o ministro de Economia se ajoelhe ante os donos dos supermercados pedindo que abaixem os produtos, quando são justamente os donos dos grandes supermercados, das grandes redes de supermercados que estocam alimentos por toneladas e que jogam toneladas de comida fora também? Como é possível que o ministro de Economia pensa para os assambarcadores dessa necessidade vital, que abaixem os preços, se eles são os grandes capitalistas, fazem parte também dos grandes capitalistas, os grupos Pão de Açúcar, Carrefour, são grandes conglomerados que acabaram abocanhando para si todos os alimentos necessários para essa reprodução da vida humana e a preços que estão totalmente fora da realidade do povo, das pessoas, dos seres vivos, aliás. Como é possível que os donos das águas, eles tenham que determinar que água nós temos que beber, os grandes donos das engarrafadoras de água, dizem, isso aqui é água mineral. Pois é, eu já estive em lugares onde sai água mineral que brota da terra e você bebe daí e a água continua. E essa mesma água vai regando os curtumes que tem as pessoas por aí nessas regiões onde tem realmente água mineral, mas não chamam de água mineral, aquela engarrafada. Envenenam as águas das torneiras, como acontece aqui em 75% do
território do estado de São Paulo, incluindo a própria cidade de São Paulo, e a Sabesp sabe sobre isso. Como é possível que tenha que se envenenar a água e sejamos obrigados a comprar a água que eles dizem que nós temos de beber, ao preço que eles determinam que nós temos de comprar? E os impostos pagos segundo o preço que eles determinam que tem de ser. E eles não pagam imposto, porque quem paga imposto é o consumidor através da adquisição desse produto para o seu consumo humano, para que essas moléculas, essas células, esses glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, tudo que compõe a nossa anatomia humana, possa, de alguma forma, se manter em pé, em vida, porque essa água está, de alguma maneira, chegando até nós. Mas e quando as pessoas não têm dinheiro para comprar essa água que esses grandes capitalistas que desejam que nós consumamos, nós temos que tomar água da torneira. E estamos vivos, claro, porque as doenças vão se dando gradativamente. E todo mundo não tem acesso a comprar essa água, se as pessoas não têm acesso a comprar alimentos, quando o principal acesso deve ser a água, e logo o alimento junto. Se as pessoas não têm acesso ao alimento, não têm acesso a uma água, estamos fritos. Não há possibilidade nenhuma de reproduzir a vida tal qual. Inclusive, o companheiro parente Krenak aqui também fala, em outros livros dele, não esse. Que outra bela ideia para adiar o fim do mundo, senão que os donos das águas deixem de ser donos das águas, porque as águas nunca tiveram dono. As águas não pertencem a ninguém, a água está ali, ela corre, ela vai, chove, se formam os rios, riachos, se formam os açudes, as barragens, se formam as pequenas lagoas, se formam novos nascentes de água. Como é possível que tenhamos que estar de forma sombria, esperando que os donos das águas, os donos dos alimentos, das necessidades principais do ser humano, onde começa a política, porque a política não começa com uma votação, com um fla-flu, eu gosto desse candidato, aquele outro não, ou eu prefiro esse, ou não prefiro nenhum dos dois. Não, a política começa quando a gente se questiona as coisas vitais que são necessárias para a vida humana, a água e o alimento. Quando as pessoas não têm água nem alimento, também não tem casa. Mais um item, moradia. Eu sempre coloco o exemplo da barata. Como é possível que esse bicho que nos constrange, né? Esse bicho que nos aterra, nos dá nojo, tem pessoas que até saem correndo quando vem uma barata, ficam assustadas e fogem apavoradas. Como é possível que uma barata tenha um lugar para elas dormir, se esconder, se ocultar da intempérie, se cuidar da chuva, se cuidar de tudo, inclusive dos nossos sapatos, que em qualquer momento pode vir. E ela tem o seu lugar e o ser humano não tem. Porque o ser humano já é um conceito categórico de pessoas que têm razão e aqueles que não têm a razão, como o cachorro, o gato, eles não têm razão. Eles vivem de instintos, como se eles não tivessem um cérebro, como se eles não tivessem uma progressão ocular. Não, parece que cachorro não tem sonho, né? Ele não sonha, não tem pesadelo. Ninguém viu quando os bichinhos, quando estão dormindo, fazem e começam a eles fazer. Não, isso aí é instinto, não, é cérebro. É o cérebro de aquilo que nós chamamos de animal. Quer dizer que também é um ser vivo como nós, que até sonha. Com o que ele sonha, bom, isso aí, não sei. Somente um cachorro via aqui falar, ó, sei lá, estava sonhando que estava com uma cachorrinha. Não, um bicho tão nojento como um rato, uma barata, um alacrã, ele tem um lugar dele para se esconder, inclusive da insegurança
de que ele pode vir morrer em qualquer momento se alguém achar uma barata, vai e pega qualquer coisa, uma mosca. E a mosca tem um lugar, o pombo tem um lugar, o pombo que todo mundo odeia. Não, porque o bicho é isso, porque é sujo, porque não sei o quê. O bicho tem o seu lugar aí. E o ser humano não tem. Mais de 600 mil famílias morando em condições infra-humanas na cidade de São Paulo. Quer dizer, morando embaixo de viadutos, nas praças, nos parques, embaixo de coberturas. Onde tem um buraco, ele vai e se esconde para se ocultar da intempérie, se proteger do frio. Hoje eu estive num evento, justamente numa ocupação, e chegaram muitas doações, conseguimos fazer felizes as crianças, demos líquidos, água, demos, também tomando refrigerantes, não tem o que fazer, mas enfim. E se alimentaram bem, e ainda ganharam bolo, e ganharam bolo caseiro, e ganharam guloseimas, e ganharam isto e aquilo. E ainda sobraram mamitas e fomos levar para as pessoas lá do Paissandu, lá junto com outros colaboradores, pessoas voluntárias, pessoas como nós, pessoas comuns. Aí vem falar, não, porque candidato tal, porque fulano, porque o presidente... Não, não, nós estamos fazendo política. Nós estamos levando, pelo menos, um prato de comida, um copo de água para essas pessoas que não têm sequer água para beber, que estão na rua da cidade, estão na rua. Você sabe o que significa morar na rua? Vocês têm, digamos assim, se é pelo imaginário, pelo boato, de pensar, de dizer, não sei, eu vi um cidadão de rua e eu olho, passo por ele e me dá aquela coisa. É um ser vivo igual a vocês, igual quem está falando aqui. Não tem nada de diferente, ele precisa de água e alimento. A água e o alimento, quando faltam, aí começa, então, a luta, a luta, a política. Aí começa. Porque a partir daí nós começamos a questionar por que uns têm tanto e a maioria não tem nada. Nós começamos a questionar por que aqueles que vivem nessas grandes mansões têm água boa para beber e compram a mais cara ainda. E têm bons alimentos, os mais caros. Comem picanha, comem lombo. E gastam uma fortuna e jogam fora também uma fortuna. Como é possível que exista isso enquanto temos mais de 33 milhões de brasileiros em situação de total insegurança alimentar, quer dizer, fome? Porque não está chegando a energia necessária, que é a terra que dá, não está chegando nelas, porque elas não têm o dinheiro para comprar, porque em muitos lugares daqui da grande periferia não tem doação, não chega. Se já mal chega no centro da cidade de São Paulo, na periferia não chega. Algumas podem chegar, mas sempre é com interesse. Não são doações espontâneas. Eu estou num grupo onde pessoas espontâneas fazem bolo, se juntaram aí, fizemos reunião, vamos conseguir isso, conseguir cobertores, conseguir roupa, que cesta básica, que não sei o que tal, que o Java 4 e tal, e a gente foi hoje lá, fizemos o dia inteiro, sair daqui de onde estou para ir para lá, pegar busão, trem, não sei o que, o metrô, e chegar lá e correria, e vamos fazer, e o músico que vem para tocar de graça, só para cooperar, e que também vem mostrar o seu trabalho de hip hop. Ainda o cara deu uma aula do hip hop que começa em 1866, com os tambores, nos povos negros escravizados, e os tambores definiam o tempo na qual a pessoa iria ter tempo para que sua oralidade estivesse disposta dentro do compasso da música. E ainda tivemos aulas sobre isso. E levamos o mais importante, água e comida. Quando que os donos dos supermercados vão parar de cobiçar tanto, tanto e vão dizer um dia, gente, vamos repartir os alimentos que nós temos nessas grandes distribuidoras e logísticas. Quem anda pelas BRs deve ver aqueles depósitos inteiros, lugares totalmente escampados, sem árvores, sem nada, e no meio
uma imensa construção, assim, distribuição e logística. Olha o nome bonito, rebuscado. Parece os mercadores de Chicago, né? Com o Paulo Guedes, né? Se enchem a boca de palavras rebuscadas, palavras refinadas, mas a água e o alimento, que é o essencial do essencial, logo a moradia, não chega. Não chega a essas pessoas. Não chega a essas mais de 600 mil pessoas. E aproveitando de falar aqui que dia 30 de junho acaba a DPF, Supremo Tribunal Federal, em função das ocupações, dos, das reintegrações de poças, suspensão total das reintegrações de poços, despejos em face da pandemia de Covid-19. E o ministro Barroso já tinha falado no mês de fevereiro que ele não iria renovar mais essa data, quer dizer que vai chegar dia 30 de junho, e ocupação que não tenha minimamente um CNPJ, vai chegar a polícia lá, descer o sarrafo em todo mundo, e em vez de 620 mil pessoas, ou 630, sei lá, as tantas, vamos ter mais de 1 milhão de pessoas em situação de rua, somente aqui no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo. Não estou falando nem na Grande São Paulo, nem o estado de São Paulo, é na cidade de São Paulo. E aí vai chegar essa data agora, 30 de junho, que está pronta para chegar, e vão ficar todas as famílias aí ao léu, a ver navios, como se diz. Que navios? Nem navios tem mais. E a água e a comida que, se já era difícil, já é difícil em ocupação, agora que não vai chegar mesmo. Agora que não vai ter água, não vai ter comida, vai ter que depender de alguma alma caritativa para dizer assim, oh, vem pegar água aqui. Outro que vai chegar com uma doação, vem comer cá. Deu uma mamita aí, te dou uma água, não sei. Quando que os donos dos supermercados vão parar de gerar lucros acima do humanamente, digamos assim, humanamente plausível? Quando? Quando que eles vão dizer assim, gente, vamos distribuir os grãos que nós temos guardados nos silos para dar de comer a todo esse contingente de, gente, de pessoas, 33 milhões, e vai saber quantos mais, que as estatísticas têm lugares que não chega. A estatística é linda aqui na cidade de São Paulo, mas eu não sei se a estatística chega lá no Acre, se chega lá no Amapá, se chega lá no Chuí, se chega lá em São Miguel do Oeste, se chega aqui aqueles cafundós aqui do interior de São Paulo. Será que a estatística chega lá? É que nem índice quando fazem aquelas, como que se chama isso aqui que fazem? Pesquisa de campo. A mim nunca me ligaram para pesquisar. E aí, você vai votar em quem? E aí, qual produto você acha melhor? Esse açúcar ou aquele de lá? A mim nunca me chamaram. Não conheço ninguém que tenha falado para mim, ou ligaram para mim me perguntando se eu vou votar em tal candidato, qual que me parece melhor, ou que produto eu consumo mais, ou o que, que eu acho disso. A mim nunca me chamaram. Nunca me chamaram para essa festa podre, como diria Caçuza. Mas a água e o alimento está faltando. E isso, sim, é mais do que uma estatística. Isso é política. Nós temos que fazer política. Nós temos que fazer, nós temos que criar muito além do sufrágio universal, um sufrágio pluriversal e um sufrágio que contempla todos por igual, perguntar para todo mundo, juntar pessoas nas comunidades, nos bairros, criar pequenas células, núcleos, e começar a perguntar, e aí, o que está faltando, gente? Está faltando comida, está faltando água, está faltando saneamento básico, está faltando gás, está faltando rua asfaltada, está faltando transporte, está faltando o quê? Está faltando tudo, está faltando tudo. Isso que nós temos de fazer,
e pedir para esses donos dos supermercados, que na verdade são donos dos campos, que são donos dos meios de comunicação, que são donos, são os lobistas dentro do Congresso, são os que ficam interferindo nas decisões que o Estado tem que tomar para minimamente fazer com que o cidadão qualquer, seja ele preto, branco, lilás, azul, tenha minimamente um lugar para morar e uma água para beber e um prato de comida para se alimentar, para se nutrir, que as crianças tenham o leite que é necessário para ela, os bebês que tenham leite materno, bom leite materno, porque as mulheres estão se alimentando bem, porque estão bebendo boa água, porque estão levando uma vida boa. E essa criança vai ser adulta e vai se tornar mais um grande pensador, uma pensadora, um grande engenheiro, uma grande arquiteta, sei lá. É impossível numa sociedade como essa a gente pedir tudo isso, porque a gente não tem, e não é que não tem aqui, não tem lá, não tem acolá, não tem lá na Argentina, não tem no Chile, não tem em lugar nenhum aqui na América Latina. Por aí já estão me falando que o problema é mundial. Eu até acredito, mas eu prefiro sempre falar desse lugar onde eu estou, porque aonde eu não sei é porque eu nunca estive. Se eu não sou lá, então é só devaneio. Não, eu estou falando desde a realidade aqui. Eu estou em São Paulo, em 2022, século 21. É desde aqui que eu falo. Aqui não está rolando. Não está rolando. E a gente faz esforços hercúleos para poder juntar um punhado de voluntários e fazer uma movimentação mínima, pelo menos para levar um dia um pouco de satisfação para essas pessoas que moram em situações extremamente precárias, para não dizer pior que os pré-históricos, que os cavernícolas, que tanto que chamam, os caras cavernícolas que moravam nas cavernas. Eles viviam melhor, porque tinha caverna para morar, e tinha água do lado e tinha os alimentos do outro. Entanto que as cidades inteiras do interior, cheio de campos às voltas, as pessoas também vivem o mesmo dilema que nós que vivemos aqui no bioma de pedra. Por quê? Porque os donos dos supermercados abocanhando todos os campos dos municípios, tomaram para si, eles são donos, quase que plenipotentas, né? Plenipotentas, plenamente proprietários vitalícios para o resto da vida e deixa para os filhos darão para os seus netos, os netos, os bisnetos, e assim continua. E assim estamos 522 anos. Na América Latina temos não sei quantos, já 527, já perdi até a conta. A gente não consegue dar um jeito a isso. Por quê? Porque a política sempre se preocupou apenas pela eleição, pela política de delegação de compromissos, empregos cabides, quem indica, ou aquilo que falava Roberto da Mata, senhor, você não sabe com quem você está falando. Então, pessoal, nós levamos tempo, já é hora de colocar fim a essa situação, porque é impossível, nessa época, com todos os avanços da ciência e da tecnologia, ter, num país como o Brasil, 33 milhões de pessoas passando fome, 600 e não sei quantas mil famílias em situação de rua, e ainda por cima nós temos perseguição aos povos originários, meus parentes, minhas parentas, perseguição aos trabalhadores, matança de não sei quem, desaparecem outros lá na Amazônia. Gente, isso aqui ou eu estou em situação de loucura, dessa velha loucura clássica que se fala, ou então o mundo virou um grande cilindro, porque não é possível que um ser humano não consiga pensar que o outro ser humano é igual a ele, em sentido de que precisa de questões básicas de sobrevivência humana, de reprodução da vida, básicos. Eu não estou falando aqui de luxo, comprar um carro, sequer estou falando de um carro, de um celular, e sequer estou falando de internet. Estou falando de comida, de água, de moradia, vivenda digna para as pessoas, que o Estado deveria já estar sendo responsável por essas pessoas que ficaram sem casa, sem comida e sem água.
e ainda perdendo sua dignidade, porque uma pessoa em situação de rua não tem dignidade numa sociedade como essa, que exige de tudo e não dá nada em troca. Uma pessoa que mora em situação de rua não pode ir a pegar um emprego, porque na hora que ele for ao emprego vão perguntar o endereço, e aí, você mora onde? E a pessoa vai falar, eu moro no viaduto. Não tem, não tem, pessoal, não tem como. O povo precisa entender que o estado de rebelião não é contra um partido político, não se trata de ideologia, não se trata de luta de dogmas, ou aquelas discussões banais, se os revolucionários lá do século XIX conseguiram fazer entranhar na subjetividade do povo o gosto por tal ismo. Não, aqui a questão é a prioridade da energia vital que o ser humano precisa para ele reproduzir sua vida e viver da forma digna, plausível com seu próprio com os direitos naturais que nós temos. Até uma lagartixa tem o seu direito natural já concebido a partir de que ela nasce e já anda por aí lagartixando. O ser humano não. O ser humano não tem sequer a opção de dizer amanhã não vou trabalhar porque esse patrão me enche o saco, porque os funcionários com os quais eu trabalho são uns idiotas, porque aquele professor me enche o saco querendo que eu estude não sei que coisa, o absolutismo francês, quando eu estou passando muitas necessidades em casa, todo mundo desempregado, ou uma pessoa trabalhando para sustentar meia comunidade, dividindo os pães e os peixes, tentando fazer um milagre sequer. Pessoal, eu deixo essa live aqui para vocês entrarem, fazerem esse estudo sobre a reflexão, alimento, água e política. Como os três juntos, quando andam bem, quando andam de mãos dadas, as pessoas também estão melhor, estão em situação melhor, a psique funciona melhor, o corpo humano funciona melhor. Onde se viu que vamos ter agora um cara ali que negava às crianças de fase escolar sua merenda básica para poder sustentar a vida delas mesmas e que o cérebro possa ter pelo menos as garantias possíveis de que o seu funcionamento cerebral vai servir para poder adquirir conhecimentos que vão dar a elas futuramente a possibilidade de viver em melhor situação do que as atuais. Não há, é impossível, não há cabimento mandar umas crianças para a escola de barriga vazia. Não existe. Isso não existe. Isso aí não, só pode existir em países como os nossos, que ainda vivem numa Idade Média, com uma oligarquia troglodita e perversa, e ainda com um povo totalmente ajoelhado, com um povo totalmente massacrado na sua dignidade, dilacerado na sua dignidade. Impossível. Ninguém, nem eu poderia dar aulas, falar assim, oh, hoje vamos estudar literatura, eu vou falar para vocês de Ayrton Krenak, e alguém salta aí, professor, eu nem jantei ontem. Aonde se viu isso? Onde que é possível que exista isso? Ou, em último caso, é apenas uma miragem? Não tem, não há a política, vou voltar a repetir, a política começa quando nós começamos na raiz a descobrir como as coisas da vida vão se dando a partir da energia que o ser humano precisa, primeiramente para ser um ser vivo, forte, vigoroso, e depois um ser humano que está vivendo dentro de uma sociedade capaz de cooperar com essa sociedade para que essa sociedade avance e seja cada vez mais amorosa, com mais compaixão, e não é compaixão cristã, não, é compaixão ao modo oriental, porque essa compaixão cristã também não soluciona os problemas. Dá melhorias, mas não soluciona.
A compaixão é quando a gente se coloca no lugar do outro e entende a dor do outro e a gente diz, porra, não quero eu me ver nessa situação, então eu vou fazer algo. Porque muitas pessoas reclamam, que a situação está ruim, que a situação está difícil, que a crise disso, que a crise econômica, que não sei o quê, que os pobres, que a delinquência, que não sei... e não fazem nada. Não são capazes sequer de sair de casa e fazer algo por eles mesmos. Não são capazes de sequer se olhar no espelho e dizer assim, poxa, eu estou numa situação boa, hoje tenho que fazer alguma obra boa, e não esperando interesse, porque eu vou ganhar a terra prometida, não, porque Deus vai ficar feliz comigo se eu levo um pedaço de pão para aquele faminto lá fora. Porque as luzes vão se abrir para mim, eu vou levar cobertores para esses coitados. Não, tem que fazer porque é a função humana, por excelência humana. Não é por uma questão de interesse, porque eu vou sair numa selfie, porque eu vou aparecer, não sei, na revista The Economist, o maior doador de marmitas. Não, gente, não existe isso. Eu vi uma live aí da companheira Sônia Guajajara, e a mim me encantou o que ela disse, inclusive eu vou compartilhar nos comentários. Ela falou, eu saí aqui na revista Time, mas a nossa luta não é para sair. Eu estou lutando pelos 522 anos vencidos para eu aparecer depois como o tchan-tchan da revista Times. Não, para mim, eu nem esperava isso. Aliás, ela mesma diz, e eu vou compartilhar isso para vocês assistirem. Ela mesma diz, isso aí não vai mudar de nada a vida de nós. E não está mudando mesmo, estão matando indígenas no Mato Grosso do Sul, lá no Amapá, no Amazonas agora sumiram aqueles dois aí, o ambientalista e o repórter lá do The Guardian, do jornal britânico. Gente, os próprios brancos matam eles mesmos. Chegou um ponto que os brancos são tão canalhas que eles são canalhas com eles mesmos. Eles são capazes de matar o próprio cara que eles dizem defender, né, porque eles sustentam ainda a ideologia universal, ocidental, a mais perfeita, ou como fala Ayrton Krenak, né, que saem os povos de lá para levar esclarecimento aos povos supostamente obscurecidos, já começa a enegrecer a situação, ou seja, já começa a ser racial, racista. Eles são tão canalhas que se eles permitem que 33 milhões de brasileiros passem fome e outros tanto não tenham nem água para beber e os outros que estão sem casa, sem saber se amanhã eles vão amanhecer vivos, porque não se sabe ali fora se vai aparecer um louco e vai dar uns tiros aí no meio. Já aconteceu nesse país. Como é possível que aconteça isso? É possível, porque nós vivemos sobre um regime que, desde Dom João, que voltou lá para Portugal e levou com ele juntos todos os cofres públicos, dando início a uma, a uma série de horrores em termos de corrupção. A corrupção também causa fome e também causa falta de água. E aí? E nós estamos na mesma tantos anos, tantos anos, e não conseguimos sequer falar as coisas que nem a parenta Sônia Guajajara fala em relação às necessidades históricas que nós temos, independendo, inclusive, se for de povos de outras regiões que não daquilo que ainda por cima dizem que tem orgulho do Brasil, que o Brasil é uma invenção branca. A bandeira do Brasil é mais do que branca, ela é extremamente ocidental e monárquica. Mas, falando, como eu dizia antes, os povos de Gualmapo, são os Huichis lá em Salta, lá na Argentina, são os povos Quom, lá do Chaco, são os Guaranis de Amambaí, são os povos Guarani Kaiowás, são os povos dos Tecoás daqui do Pico do Jaraguá, são os Chipchas lá no norte, lá da Colômbia, os Cuna, os Nicaraos, os Pueblas, todos os povos estão sofrendo perseguição. E ainda mais, são indígenas e camponeses, quer dizer, são produtores de alimentos, são eles que levam comida
para seu próprio povo dentro dessas circunscrições e ainda, através dos portos, derivam toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de alimentos para outros países do mundo, quer dizer, para outros seres humanos. E os que produzem alimentos na América são os indígenas, que são camponeses, em sua maioria, inclusive dentro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, são camponeses ancestrais, descendentes de afros, de indígenas, e que estão aí todo dia acordando cedo para levar, às vezes, de graça, comida para um monte de gente que não tem, nem sabe se amanhã vai ter possibilidade de ver pelo menos um pedaço de pão para tomar o café, se vai ter o café, e ainda pior, se vai ter água saindo da sua torneira. Eu vou acabar por aqui, pessoal, e eu deixo esse exame. Isso aqui é um exame de reflexão que nós temos que fazer, e eu quero que compartilhem esse vídeo. Eu não detesto falar palavras difíceis, embora eu saiba todas essas palavras, mas aqui estou falando de coisas que são práticas, são coisas que estão acontecendo já. As discussões filosóficas são maravilhosas, e eu sou esperto nisso. Agora, nós estamos falando também de uma filosofia de vida onde a própria vida está sendo colocada praticamente que pronta para o cadafalso, para a Inquisição. A vida está sendo por ser queimada ou sua cabeça ser cortada. O dia que nós consigamos impedir que isso de fato se torne uma realidade geral, aí sim que nós vamos poder contemplar outros mundos possíveis. Nós vamos poder, inclusive, ter o tempo maravilhoso de poder discutir todas as filosofias que vocês queiram. Mas primeiro vamos levar água e alimentos e uma possibilidade de habitação para essas pessoas que estão em situação de rua. E eu peço muito que vocês assistam esse vídeo do início ao fim, porque aqui eu não estou falando, porque o cara é bonzinho. Não, bonzinho, porra nenhuma. Aqui estou para falar sobre coisas que atêm justamente a cada um de nós como seres vivos, desimportando se um tem diploma, se outro não tem, se um é gay, se não é gay, se é preto, se é branco, se é azul, se tem o cabelo assim, se tem uma bunda mais assim, os peitos são assados, que lhe falta um olho, que outro não tem dente, que outro falta a orelha, que o pé mais... Independente de todas as categorias que possam existir dentro de uma sociedade. A primeira é o de ser vivo, celular, molecular, metabólico. Logo, nós passamos a sermos seres humanos, que estamos dentro de uma sociedade contratual, que ainda eu tenho também as minhas dúvidas nesse contrato social do qual tanto se fala, inclusive nos países progressistas. Mas isso aí vamos deixar para uma próxima vez. Boa noite.